Yo, Christophers! Hello, buenas noches! Hoje passei aqui para falarmos um pouco sobre o preço, a política de preço dos chamados collectibles, colecionáveis aqui no Brasil. E emendando um pouco no assunto sobre teoria de preço, o porquê que os preços são formados desta maneira, e também o ego das pessoas. Por que que eu decidi vir aqui falar sobre o tema? Pois eu coleciono estátuas e aqui no Brasil a principal companhia que traz as peças de fora é a Peasy Toys, que também é responsável pela Iron Studios, que acho que talvez seja a principal marca, a marca que mais vende estátuas no Brasil, até por apresentar preços um pouco mais acessíveis e a sua maioria dos produtos são peças escala 1:10, um pouco menores, que são mais acessíveis até no quesito tamanho também. Mas muitos colegas, muitos colecionadores, eu vejo também nas redes sociais, de uns anos para cá, especialmente após a pandemia, vêm criticando demais, em especial essas duas empresas, a Peasy e a Iron, pelo aumento, segundo eles, exagerado dos preços, que a empresa virou estrelinha, etc. e tal. E assim, alguns comentários bastante pejorativos. E, claro, ninguém gosta de aumento de preços, mas eu vejo que são críticas infundadas, no mínimo ingênuas, e acho relevante, interessante compartilhar um pouco de fatos, e não achismos, e não egos machucados. Fazendo um rápido background, eu vou usar então aqui como exemplo factual as peças da Iron Studios no Brasil, que muitos colecionam. Espero que quem esteja assistindo aí também goste dos chamados colecionáveis, que é o termo que eu acho que soa estranho, que vem do inglês collectible, mas ok, acho que está correto gramaticalmente. Antes da pandemia, as estátuas escala 1:10 da Iron Studios, elas custavam, tinha uma variância, um desvio padrão ali, no preço que eu lembro, variando entre 300 e uns 500 reais no máximo. Grande parte das peças da Iron estavam nessa banda de preços. Estátuas menores ali na casa, eram estátuas mais simples, com bases bem mais simples, na casa dos 300 reais, às vezes até um pouco menos, 250. E peças mais premium, assim, com bases mais bem elaboradas, na casa dos 500. Eu lembro que eu comprei o Gandalf do Senhor dos Anéis, uma estátua bem bacana, paguei 500. O Aquaman do primeiro filme, que é uma das peças mais sensacionais que a Iron já fez ali, com a onda na base. Se bem me lembro, foi 450, que eu achava caro na época, mas era esse preço. Essa era a política. E aí veio a pandemia do Covid-19. Afetou o mundo inteiro, as economias principalmente sofreram demais, novamente, no planeta todo. A Iron ficou um bom tempo, ali, vários meses, sem trazer lotes novos, porque até devido ao bendito ou maldito lockdown, cada um com sua opinião. Mas depois, quando a economia começou a reabrir, começaram a vir lote atrás de lote, inundou as lojas de peças novas que estavam ali já produzidas. Só que o preço das peças aumentou ali, então dessa banda de 300 a 500, aumentou ali coisa de 100% para mais, sabe? Assim, as peças mais baratas vieram na casa dos 400, 500 reais, e as mais caras ali, mais elaboradas, 600, 700, 800 reais, sabe? O céu era o limite, the sky was the limit. Por quê? Primeiro fator, óbvio, a alta do dólar na pandemia. Para quem não lembra, pré-pandemia, às vésperas do começo, ali em março de 2020, se eu bem me lembro, o dólar estava na casa dos 3 reais, mais ou menos, o dólar turismo. Lembrando que nunca é o dólar comercial que a gente usa para calcular importação, é sempre o dólar paralelo, que hoje não existe mais. É o turismo, é o dólar que se troca nas casas de câmbio e quando você compra viagens internacionais. O dólar aumentou não só no Brasil, aqui ele disparou de 3 para a casa dos 5.
Ali chegou até, eu lembro que algumas semanas ameaçando ir para os 6, mas aí não, estabilizou entre 4,50, 5, assim, ele quase dobrou, aumentou ali, teve um aumento de 60% mais ou menos. Tudo foi afetado, desde o pãozinho da padaria, por causa do trigo que era importado, o leite aumentou porque o custo na pecuária também foi impactado pelas rações, etc. Tudo, quer queiram, quer não, o mundo gira em torno do dólar. Tá? Também da moeda chinesa, outros, mas enfim, o dólar manda. Sei que tem as pessoas que não gostam, né? Tem presidente aí que fala, tem que ser outra moeda, mas whatever, o dólar, o mundo funciona assim, sempre foi, e acho que por um bom tempo ainda será. Isso é inevitável. Tentar lutar contra isso é você ser contra o estoicismo, é você remar contra a maré, não adianta. Tudo aumentou, inclusive as estátuas. As estátuas, embora sejam modeladas, feitas no Brasil, a Aero Studios, para quem não sabe, é uma empresa brasileira, mas a produção, e não só da Aero, de outras marcas como Prime One, Hot Toys, são feitas em geral na Ásia, na China, ali naquela região. Tailândia, Camboja, whatever. Em dólar. Elas vêm nos containers, nos navios cargueiros, em dólar. Era óbvio que a empresa, que é a Peasy Toys, a Aero, teriam que aumentar o preço. As pessoas começaram a xingar a Aero virou estrelinha, a Aero agora porque está vendendo na Europa, Estados Unidos, e para quem sabe não vende tanto, porque americano gosta de peça grande. Tanto que você entra no site da Aero, tá cheio de peça lá. Peças que no Brasil esgotam em segundos, no site americano tá lá em promoção. Porque o americano acha cute essas peças pequenas. Eles preferem Hot Toys, Prime One, que são peças de escalas maiores, 1 para 3, 1 para 6, enfim. Mas essas pessoas, eu vi muita gente nas redes sociais, em canais aqui do YouTube, mesmo nas lojas físicas ali na Iron, da Alameda Dom Gabriel, lá no Rodolfo, na Limited Edition, e depois no Jurassic Park, também lá do Bruno hoje, metendo pau na Peasy, na Iron, não tem como, tal. Pessoal, para que fazer isso? Né? Para que xingar? Para que falar mal? Sendo que é uma coisa inevitável e você percebe que a pessoa nem conhece, né, a base, os âmagos econômicos, os fundamentos econômicos que regem todo o mercado. É interessante fazer uma pausa aqui para falarmos um pouco sobre teoria do preço. Vou dar uma rápida pincelada aqui em como a empresa hoje, ontem e hoje, ela chega no preço. Antigamente, aí algumas décadas, quando você estudava economia, administração, contabilidade, como que se ensinava a se formular, a se chegar a um preço? Era uma coisa um tanto óbvia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar essa miniatura aqui de Machu Picchu. Eu vou produzir essa peça. Suponhamos que essa peça, para ser produzida, eu tenha que gastar R$100. Tá? Todos os custos e despesas envolvidos nela. Então, mão de obra, matéria-prima, resina, tinta, pintura, aluguel de fábrica, de materiais, impostos, everything. Tudo que envolva a produção dessa peça, transporte, frete para as lojas, eu gaste R$100. Bom, se eu vender essa peça por R$100, eu ficarei no chamado break-even point, que é o famoso 0 a 0. Eu não ganhei nem perdi. Como dizia Dilma, quem empata não perde, mas também não ganha. Então, é inviável eu vender por 100, certo? Porque uma empresa, ela fabrica, seja o que for, para o quê? Ter lucro. Então, a Aero Studios fabrica lindas peças, não porque ela ama os colecionadores, também, mas ela quer ter lucro. O McDonald's, ele vende Big Mac, não porque ele se preocupa em matar a fome das pessoas que gostam de fast food. Também, essa é a missão da empresa, mas ela quer obter o quê? Lucro. A Apple vende seus iPhones aí por estapafúrdios R$10 mil, que é um absurdo, né? Mas tem gente que compra, né? Então, ela não quer, vamos agradar a classe A para ter um produto premium. Ela quer ter um lucro máximo.
Tudo. A padaria da esquina, onde você compra pãozinho, ele não é bonzinho. Eu vou fazer pãozinho para meus pobres vizinhos aqui. Não, ele quer ter lucro. Alguns querem ter um lucro maior, outros menor, vai da política de cada empresa. Voltando aqui à nossa maquete de Machu Picchu. Se eu gasto R$100, eu preciso vender por um preço mais alto para eu poder ter um pouco de lucro, né? O lucro da empresa nada mais é do que o salário da empresa. Você trabalha, você ganha seu salário. Você ganha seu salário para quê? Para se alimentar, para vestuário, para casa, para água, etc. E o que sobra você vai viajar, você usa para o lazer. Você compra seus produtos, você compra suas miniaturas, etc. A empresa, uma companhia, seja grande ou pequena, mesma coisa. O lucro dela é o salário dela. Ela precisa daquilo para sobreviver, senão não há sentido ter a empresa. Então eu vou decidir qual o meu markup, como dizem, que é a taxa que é o lucro. Então se custa 100 e eu quiser ter um lucro de 100%, eu venderei por 200. 100 mais 100, 200. Vendo por 200, tive R$100 de lucro. Não, eu vou vender por 50. 50% ok, então venderei por 150, tive 50% de lucro. Cada empresa determinava isso de uma maneira mais ou menos aleatória e vendia. Veio, então, Peter Drucker, que foi um famoso guru da administração ali nos anos 90, e percebeu que o mercado está sempre em evolução, é uma constante evolução, especialmente com o aumento do mercado consumidor, né, com a queda dos países socialistas, a globalização, a expansão monetária, o público consumidor cresceu demais. E as opções, claro, lei da oferta e da procura, também cresceram. Peter Drucker percebeu o quê? Que essa política contábil para a formulação do preço já não era mais tão válida. Por quê? Ele percebeu, e ele disse o quê? Que agora as empresas deveriam cobrar o preço que o mercado está disposto a pagar, independente do meu custo de produção. Então, voltando a esse exemplo. Então, hoje, faço essa miniatura por R$100. Eu falo, eu pretendo vender por 150. Só que aí eu faço uma análise do mercado e vejo que produtos semelhantes estão por R$110, no máximo. O mercado, e por mercado eu digo o público consumidor. A somatória de todas as empresas e consumidores forma o mercado, tipo um supermercado. Então, se eu, consumidor, vejo que a maioria das peças de outros concorrentes estão na casa dos R$100, R$110 e vejo esse aqui, 150, sendo que não tem nada que o diferencie dos outros, eu não vou comprar. Eu não vou pagar 150. Não vou comprar essa aqui, vou comprar outra de 110. Então, voltando, eu que fiz essa por 100 e pretendia vender por 150, estava nos meus planos, falou, opa, não consigo mais vender por 150, porque o mercado não está disposto a pagar R$150 para essa peça. 110. Só que aí eu só vou ter R$10 de lucro. Isso para mim não compensa. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer em toda a minha cadeia produtiva para produzir essa peça, não mais por 100, mas por 80. Como? Cada empresa terá o seu modo. Umas vão mudar lá o material, eu vou mudar a tinta, eu vou diminuir um pouco, não sei, eu vou baixar o salário dos funcionários, que é horrível. Ou, se for uma empresa esperta, eu vou investir numa melhor cadeia produtiva, talvez automatizar parte do processo para ter ganhos em escala, etc. e tal. Há diversos, aí entra a parte contábil, a parte operacional. Cada empresa encontrará o seu jeito de produzir essa peça a 80, para eu poder vender a 110 e vou ter um lucro aí de 30. Tá, 30 para mim compensa? Ok. É assim que se forma o mercado hoje. Isso pode ser o contrário. A Apple usa muito essa estratégia, né, que é a estratégia do status. Se me custa R$100, mas eu vejo que tem gente pagando R$1.000 por essa peça, é óbvio que eu vou vender por 1.000, talvez por 1.100. Ou 950. Por quê? Porque eu percebi que o mercado está disposto a pagar muito mais caro. Falei, opa, ótimo. Então, a Apple, gente, o custo de produção de um iPhone certamente é o mesmo de um Samsung, de um Android. Mas a Apple cobra aí o dobro do preço.
Por quê? Porque ela investe em status. Voltando para o mercado dos collectibles. Então, Aero Studios. A Aero começou a cobrar suas peças aí R$ 1.000, continuou vendendo. Vários lotes esgotados, várias peças esgotadas, e até eu sei que a Aero começou a trazer uma quantidade um pouco menor, tanto que os cortes nas lojas eram maiores. E então as pessoas começaram, nossa gente, choveu críticas, choveu xingamentos tanto à empresa quanto a quem comprava. É um absurdo fulano ir lá comprar, pagar R$ 1.000 numa estátua do Homem de Ferro. É um absurdo? Pode ser. Como é um absurdo você pagar R$ 50.000 numa bolsa da Gucci ou da Louis Vuitton. Você está pagando a marca, você está pagando pelo status. E isso é o quê? É o segundo ponto. É o ego das pessoas. Né? É o ego machucado. Então, por algum motivo, eu não tenho a capacidade financeira, eu não pertenço a uma classe social financeira que ganhe o suficiente para poder gastar R$ 1.000 numa estátua que é um produto super, mega, hiper, supérfluo, não serve para absolutamente niente, nada, zero. Eu vou comprar, pagar R$ 1.000, que é quase um salário mínimo, eu vou abrir, vou pôr na prateleira e ficará tecnicamente lá juntando pó o resto da vida. Vale o dinheiro? Não, não vale. Mas se eu gosto, se é o meu hobby, da mesma maneira que uma pessoa compra sapatos, o outro viaja, cada um tem os seus valores. E eu percebi, eu vi com os meus próprios olhos, escutei com os meus ouvidos, muitos colegas que, infelizmente, por diversos motivos, não tinham uma condição financeira tão boa para poder aí se dar ao luxo de pagar R$ 1.000 e tantos. Hoje tem estátua da Iron 1:10, escala 1:10 por R$ 1.500. É comum, porque tem uma asa maior aqui, tal. Ok, as estátuas estão muito melhores. Se você pegar uma estátua da Iron de 3, 4 anos atrás e ver uma atual, as bases muito mais bem elaboradas, então justifica um pouco, mas mesmo assim é muito dinheiro. Você compra uma estátua de R$ 2.000, você faz uma viagem. Você vai para a Bahia, você compra um pacote para Vitória, Espírito Santo. 4 dias com praia, na praia com hotel e avião incluso. Mas é uma questão de valor. Se a pessoa gosta de gastar dinheiro naquilo, tem um ditado que eu criei, na verdade, né, eu acho. Não é porque você pode que você deve. Né? E claro, não é porque eu tenho dinheiro para comprar tal coisa que eu vou comprar. Se eu acho que não vale a pena, eu não vou comprar. Se eu acho que vale, eu compro. Agora, você sair por aí criticando, xingando empresas e colegas que compram, quase sempre as pessoas que eu vi fazendo isso estavam xingando por, primeiro, desconhecimento de como funciona a política econômica, a política fiscal, de como funciona o preço, o markup hoje da Aero Studios e similares, né, a influência do dólar, mas principalmente, segundo, o ego nem inflado, é o ego machucado. Eu queria aquela estátua do Thor, mas eu não posso comprar. Mas ele comprou e eu não, isso não é legal. Por que ele comprou e eu não? O que as pessoas fazem? Esse primeiro mecanismo psicológico é o que? É tentar desmerecer o ato alheio, o ato do terceiro. Você comprou, você pagou R$ 1.000 numa estátua? Patético, ridículo, você é um idiota. Pode até ser, tecnicamente ele seja um idiota. Como tem idiota, no meu ponto de vista, que paga R$ 10.000 no iPhone. Mas é no meu ponto de vista. Eu não critico a pessoa. Eu tenho amigos que gastam R$ 10.000 em iPhones e depois de 2 anos trocam o aparelho, sendo que é a mesma porcaria. A câmera mudou 1 mega ali, que grande coisa, né? Ele não é nem um Sebastião Salgado. Mas ele quer ter o iPhone, se ele pode, ele trabalha, ele gasta o dinheiro, as pessoas gastam os seus dinheiros, os seus salários, supondo que sejam ganhos honestamente, como bem entenderem. Se eu quiser pegar R$ 100 e rasgar, é problema meu. Se eu quiser pegar R$ 100 e aplicar na bolsa, faço. Comprar Bitcoin, faço. Juntar para comprar uma estátua
do Homem-Aranha, ok. Se eu vou juntar meu dinheiro para comprar uma BMW X6, problema meu, whatever. Gente, cada um compra o que bem entende, as pessoas fazem o que bem entendem, arcando com as consequências. Essa é a essência. E esta, na verdade, é a real definição do capitalismo. Para você que fala que capitalismo é busca de lucros incessantes, que aprenderam na escola, né, ou amigos da esquerda talvez falem, nope. Isso está muito longe da realidade. O sistema capitalista é permitir ao povo, ao mercado, e por mercado, veja, mercado é o povo. Não só, a gente pensa que mercado são as empresas de Wall Street, da Bovespa lá, que estão assim, queremos cobrar R$1 trilhão por cada produto. Não. Isso aí é fruto das pessoas que têm raiva. Claro, eu estou simplificando aqui, tem toda uma questão social por trás ali que eu não vou adentrar, que isso é um outro tema. Eu me atenho aos fatores técnicos. O capitalismo, ele permite ao mercado fazer o que ele bem entender, como ele quiser, quando ele achar prudente, arcando com as consequências. Então você tem a liberdade para fundar uma empresa, para produzir um produto. Eu vou produzir isso aqui de ouro e vou cobrar R$1 milhão por isso. Problema meu. Quem quiser comprar, compre. Lei da oferta e da procura. Sabe? Adam Smith é a base da economia. Se vender, ótimo, vou aumentar para 2 milhões. Se não vender, fazer promoção, vou vender por 500 mil. Também não vendeu, eu vou fechar. Eu tive a liberdade, deu certo, deu, não deu, fechei. Tá, sou espertinho, eu vou lançar isso aqui, falar que é de ouro, mas não, é latão, e vou vender por 1 milhão também. Posso? Posso. Provavelmente serei processado e serei preso por fraude. Fiz o que eu quis, arcando com as consequências. As consequências podem ser boas ou ruins. Claro, sempre respeitando o seu próximo. E veja, o mercado, as pessoas criticam o mercado por, o mercado favorece os ricos e ele cria pessoas pobres. Vocês acham que para a Apple interessa que as pessoas sejam pobres? Se eu sou pobre, eu não vou conseguir comprar um iPhone. Para a Iron Studios, interessa que eu seja pobre? Interessa criar uma divisão de classes, ricos e pobres? Não, porque eu estou limitando o meu mercado consumidor. Quanto mais gente comprar, mais eu vou ganhar. E a pessoa ganha tendo a estátua. As empresas, inclusive a Iron Studios, elas são empresas privadas que querem ter o seu lucro dentro de suas políticas próprias, e cada um tem a sua. Não podemos criticar, nem temos condições, porque isso é algo privado da empresa. Raramente as empresas divulgam isso. E ela vai lançar o produto que ela bem entender, ao valor que ela vê que o mercado está disposto a pagar. E hoje, voltando aos collectibles, você vai no Iron Studios, os lotes aí com peças que esgotam em segundos. Peças caras. Claro, quem compra é a classe A, ou a pessoa que parcela lá em 1000 vezes, faz empréstimo. Cada um como bem entende. Agora, se eu não tenho condições de comprar, ao invés de criticar os outros, sabe, de me rebaixar e sem entender nada de economia e acusar a empresa de ser estrelinha, isso e aquilo, né, e menosprezar meus colegas que compram, que podem comprar, sorte deles, parabéns. Para que fazer isso? Então, se você é contra, o melhor protesto que existe na economia é você não comprar. Lei da oferta e da procura. Isso remete à liberdade que a empresa tem de fazer o que ela quiser, cobrar o preço que ela quiser, arcando com as consequências. Se o mercado não está disposto a pagar aquele preço, ela vai ter que baixar. Se ela não baixar, ela vai falir. Então, não compre. Se as pessoas não comprarem, o produto ficará empacado. Isso acontece com estátuas da Iron. Algumas estátuas empacam, ali ficam meses, pelo preço vem aí uma promoção, aniversário, Black Friday, cai ali até 80%, aí vende. Claro, eu mesmo, às vezes eu espero, eu vejo uma peça, falo, gostei, mas acho que não vale esse preço. Se eu vejo que empacou, vou esperar uns meses
e compro ela por 50% a menos. Ação em consequência. Então tá aí, pessoal. Dentro do mundo dos... Isso vale, tá? Não só para estátuas. Vale para qualquer coisa. Vale para carro, vale para roupa, alimentação, viagem, imóveis, móveis. Vale para tudo. As empresas lançam aquele serviço ou aquele produto, aquela viagem, aquele imóvel, no valor que elas percebem que o mercado está disposto a pagar. Esse mercado, ele é uma média de tudo. Tem pessoas com poder aquisitivo aqui, aqui, aqui e aqui. Né? A empresa vai ver, opa, a Aero está cobrando R$1.000, então eu vou lançar uma estátua do Homem de Ferro por 400. Claro, será uma qualidade pior, mas para atender aquele mercado, aquele segmento. Isso é inevitável, existem classes sociais financeiras. Claro, a pessoa consegue subir, se ela trabalhar, se esforçar, ou descer, mas isso é um outro assunto também, que já envolve sociologia, que não é o caso aqui. De novo, estou sendo factual. Então, voltando, resumindo, não critiquem as empresas pelos preços, como ninguém critica a Ferrari por cobrar R$1 milhão por um carro. Se você não pode comprar uma Ferrari, eu não vejo ninguém chorando, eu não posso comprar uma Ferrari, mas eu queria. Porque sabe que é um baita carro, tem os seus... É um carro feito à mão praticamente, produzido numa escala baixíssima, por isso que ele é muito caro, porque é um carro raro. E isso vale também para as estátuas. Então, se você gosta de Aero Studios, se você gosta de Lego, se você gosta de videogames, tal, e achou que está muito caro, não compre. Né? Quanto menos pessoas comprarem, a empresa será obrigada a baixar o preço ou rever sua política de preços. Aí tal, porque ela percebe que o mercado já não está tão disposto a pagar aquilo. E é a melhor maneira de você protestar e causar que isso no futuro mude a seu favor. Só não se rebaixe a criticar, a ser mesquinho e menosprezar os seus colegas que podem comprar por N motivos, ou pelas empresas por X motivos também cobrarem aquele valor. Se você pode comprar, ótimo. Mesmo que você possa comprar, se você for esperto, seja paciente, porque às vezes o preço cai e se você valoriza seu dinheiro, você será paciente e aguardará melhores opções. Isso é sabedoria financeira. Isso também ajuda a convivermos em paz, em harmonia, em sociedade, sem criticar o próximo, sem inveja. Inveja mata, inveja é um pecado capital. Inveja corrói por dentro. Se seu amigo comprou uma estátua 1:6 e pagou ali R$5.000 e você não pode, paciência. Sinta-se feliz por ele e, se você quer aquilo, trabalhe mais, procure um outro emprego, junte dinheiro, venda alguma coisa, cada um dentro do seu gosto, cada um dentro do seu orbital, da sua chamada zona de interesse, ali, sempre respeitando os próximos, nunca menosprezando os seus colegas ao redor. Porque menosprezar, criticar, não uma crítica construtiva, uma crítica desconstrutiva, this is not cool. Isso não é cool, não é cool stuff. Respeitar o próximo, admirar e sentir-se feliz pelas conquistas alheias, contanto que sejam legais, que sejam honestas, isso merece palmas. It is very, very, very cool.